E aí, turma, então, voltando com a segunda parte de industrialização, né? A gente falou aí da evolução dos modos industriais. Lembra que isso aqui é o mesmo slide, né? A mesma continuidade, a gente divide em duas partes. São bastante slides, a gente já falou bastante sobre essas imagens que estão passando aí do lado aí, ó. Aqui, inverti, aqui do lado aqui, né? Tá tudo, já foi passado para vocês. Se eu não me engano, a gente parou aqui na quarta revolução industrial, que era uma questão se existiu ou não a revolução. Alguns autores indicam que existe essa quarta revolução, a maioria diz que não, que a quarta é uma consequência da terceira, né, já que é uma questão tecnológica, aí, uma evolução da questão tecnológica, assim melhor dizendo, tá? Então a partir de agora a gente ia falar aquilo que eu disse, né? A segunda parte a gente ia falar da classificação das indústrias. É um assunto bem fácil, até porque a maioria dos nomes eles são assim intuitivos, né? Por exemplo, esse que está falando aqui agora, aqui, ó, as indústrias extrativistas. São as indústrias que trabalham diretamente com a extração da matéria-prima, como o nome ali já está dizendo, né? Então, por exemplo, uma mineradora, né? Aqui no Brasil a gente tem a muito famosa Vale do Rio Doce, né, que era uma estatal, agora ela é privatizada, pertence a uma empresa, é de capital privado, né, não pertence mais ao governo. Uma indústria madeireira também, a extração, apesar de já existir muito, trabalhar muito com o cultivo, né, a gente ainda tem a indústria extrativista madeireira, ou seja, simplesmente pegar aquela madeira que está lá naturalmente no meio ambiente, que não foi plantada por ela, que não foi cultivada por ela, que ela simplesmente extraiu, né. As petrolíferas também são indústrias extrativistas, porque está extraindo diretamente, ninguém cultiva petróleo, né, e assim por diante. Então essa é uma indústria muito dita assim, né, muito importante, porque é ela que vai fornecer a matéria-prima para o próximo tipo de indústria, que é a indústria de transformação ou de bem de produção. Essas são as indústrias muito ditas como indústrias de base, como está aqui em cima, aqui, ó, ali assim, ó, indústrias de base, né? Muito dita esse tipo de indústria, porque é essa indústria que vai transformar a matéria-prima para ser utilizada por outras indústrias. Então, por exemplo, aquela imagem anterior, imagina aqui, ó, vou dar o exemplo da Petrobras. Aqui a gente tem uma base exploradora em alto mar, né? Essa aqui é uma indústria extrativista. Pertence à Petrobras. A Petrobras é uma estatal, pertence ao governo brasileiro, ok? Mas, ao mesmo tempo que ela é uma indústria extrativista, a Petrobras também é uma indústria de transformação, porque ela pega o petróleo, matéria-prima in natura, passa por uma refinaria, né, que é uma indústria de transformação, e vai transformar a matéria-prima, que é o petróleo, num produto para o consumo ou por uma indústria ou por um indivíduo ou sua família, assim, digamos, né, que é ou a gasolina ou o diesel, né, no caso aí para a indústria também é muito utilizado aí como matéria-prima do petróleo o piche, né, o querosene, enfim, o petróleo tem diversos subprodutos depois de passar por uma refinaria que são ainda amplamente utilizados, né, na questão do comercial aí o petróleo é uma matéria-prima que dá origem a diversos outros produtos e que tem um valor bastante valor agregado aí, bem caro, né? Só lembrar o preço do litro da gasolina. Claro que é uma grande parte é imposto, mas enfim, mesmo assim, se não tivesse só imposto, também seria um produto muito caro, ok? Aqui eu estou mostrando também um outro tipo de indústria de transformação, indústria de produção, como ditas indústrias de base, né, muito importante para o desenvolvimento das nações e tal, né, uma siderúrgica, né, enfim, aquela imagem anterior, imagina que aqui eu tenho minério de ferro, ela vem no formato, na pedra-ferro, digamos assim. A pedra-ferro, ela não pode ser simplesmente uma indústria automobilística, pegar a pedra-ferro e fazer um automóvel. Não, a pedra-ferro vai ir para uma siderúrgica, vai ir para um segundo tipo de indústria que vai transformar essa pedra-ferro em uma chapa de ferro, digamos assim. E aí que a gente tem essa classificaçãozinha bem do lado aqui, ó, que às vezes vocês podem escutar isso aí por aí também, que também tem as indústrias de bens intermediários, ou até mesmo, ou também ditas de equipamentos. O que seriam essas indústrias? São indústrias que fazem a transformação da matéria-prima que ainda vão ser utilizadas por outras indústrias e não para o cidadão comum, né? Como eu disse para vocês, a Petrobras pega a indústria de transformação e trabalha em gasolina. A gasolina, eu, cidadão, posso ir num posto de gasolina e comprar um litro de gasolina, vou encher o tanque do meu carro, enfim, 50, 60, 70 litros, depende do automóvel, certo? Mas o cidadão comum, ele não trabalha com o consumo de um bem intermediário. O que seria um bem intermediário aqui para vocês entenderem melhor? Seria pegar a pedra-ferro,
transformar em ferro, que é o que a siderúrgica faz. Uma indústria de bens intermediários pegaria esse ferro e transformaria ele numa chapa de ferro. Eu já tenho ferro, mas eu ainda posso transformar ele numa chapa. Né? Isso seria utilizado por uma outra indústria e não por cidadão comum, por uma família. Eu não vou lá comprar uma bobina com 200 metros de alumínio, digamos assim, uma chapa de alumínio, entendeu? Quem vai comprar isso vai ser uma outra indústria que vai fazer digamos assim, um cercado, vai fazer uma geladeira, vai fazer, enfim, vai pegar esse bem e vai consumir ele da sua maneira para daí sim ir para o último estágio das indústrias, que são as de bens de consumo, tá? Então, só para voltar aqui um pouquinho, olha só como é a sequência. A gente tem a indústria extrativista, né? Trabalha diretamente com a extração de matéria-prima. Aí tem a indústria de transformação, que vai transformar essa matéria-prima para uma outra indústria ou para o cidadão comum. Se ela transforma isso para uma outra indústria, ela é uma indústria de transformação que, ao mesmo tempo, é classificada como uma indústria de bens intermediários ou de equipamentos, tá? Então, até eu não dei o exemplo aqui anterior, mas o que seria uma indústria de bens de equipamentos? É fazer máquinas para outras indústrias. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma indústria que fabrica máquina que faz calçado. Certo? Quem é que vai comprar essa máquina? Uma indústria de calçados. Não é um cidadão comum, não é um CPF, digamos assim, é um CNPJ, né? Pessoa jurídica, ou seja, que representa uma indústria, mas não que representa uma pessoa em si. A não ser que a pessoa esteja começando no ramo industrial, digamos assim, tá? Se vocês tiverem algum conflito em entender isso aqui, vai com calminha aí, vai pausando o vídeo e vai entendendo melhor o que eu estou querendo explicar para vocês, né? Que são várias classificações que acontecem ao mesmo tempo. Ok? Então eu tenho a indústria extrativista que extrai, eu tenho a indústria de bens de transformação ou bens de produção, que são as indústrias de base. Essas indústrias, geralmente, elas fabricam bens intermediários que vão para outras indústrias, certo? Ou equipamentos que também vão para outras indústrias. Aquilo que a gente consome diretamente são os bens de consumo, certo? Que se divide em bens de consumo duráveis, olha aqui, ó, bens de consumo duráveis e não duráveis, duráveis e não duráveis, duráveis e não duráveis. O que seria essa divisão? Né? Aquilo que é consumido pela gente diretamente, pelo indivíduo ou pelas famílias. O que seriam os bens de consumo duráveis e o que seriam bens de consumo não duráveis? A gente trabalha aí com uma validade média de 5 anos, tá? Como assim 5 anos? Se é alguma coisa que geralmente é feita, né, a gente tem a ideia de durar mais de 5 anos, porque, por exemplo, uma geladeira é para durar mais de 5 anos, um fogão dura mais que 5 anos, um ar-condicionado, um automóvel mais do que 5 anos. Apesar de a gente ter já falado aí sobre obsolescência planejada, né, os equipamentos estão durando cada vez menos, né? Até mesmo o celular é considerado um bem de consumo durável, o aparelho celular. Só que a gente sabe que a empresa quer fazer com que ele dure cada vez menos para a gente comprar um celular novo. Mas ele, de certa forma, ele é durável. Ok? Então a automobilística é durável, a indústria branca, né, que é essa indústria que produz aquilo que geralmente é branco, geladeira, fogão, freezer, micro-ondas, máquina de lavar, tudo isso daí, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né, computador, notebooks, enfim, são bens de consumo duráveis, tá? Ou seja, aquilo que em média dura bem menos do que 3, 4, 5 anos são os bens de consumo não duráveis. Então, indústria alimentícia, indústria de remédio, né? Indústria farmacêutica, digamos assim, a do vestuário, como eu coloquei aqui do lado para vocês, ó. Aí tu pode dizer assim, professor, mas eu tenho uma jaqueta que já tem 10 anos. É difícil para vocês dizer isso, que vocês estão em fase de crescimento de 10 anos, vocês não têm como ter uma jaqueta, mas eu posso dizer que eu tenho jaqueta que tem mais de 10 anos. Ela é um bem de consumo durável? Não, ela é um bem de consumo, ela é um bem de consumo não durável? Sim, é não durável. Mas já tem mais de 10 anos, professor, como é que ela é não durável? É porque, na verdade, a gente está dentro de um clima que a gente usa essa jaqueta 1, 2, 3, 4 vezes por ano, digamos assim, certo? Mas que, se a gente pegar, por exemplo, uma camiseta não dura mais do que 3, 4 anos, 5, se a gente usar ela constantemente. Então, ela também é classificada como bem de consumo não durável, beleza? Então, é mais fácil compreender assim dessa forma, estabelecendo mais ou menos Antes era 5 anos, né? Mas com o tempo está passando 3, 4, 5 anos aí, né, para diferenciar aquilo que é bem de consumo não durável e bem de consumo durável. Essas são as empresas que a gente mais conhece as marcas, porque são as marcas que a gente se alimenta, que a gente visualmente vê nas propagandas, né? A companhia Vale do Rio Doce, que extrai minério de ferro, não faz propaganda na televisão assim, porque a gente não consome o produto diretamente dela. Quem compra dela são as outras indústrias, certo? A gente que é mais
consumo individual, consumo das nossas famílias, a gente recebe muito mais propaganda dessas empresas que são indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. Beleza? Uma coisa que é bom e muito importante para vocês não se esquecer, que é muito, muito cobrado nos vestibulares, para vocês não terem mais problema com isso, são os setores da economia, né? Onde se encaixa cada setor, o que é setor primário, o que é setor secundário e terciário. Assim como a gente viu a evolução da classificação das indústrias lá no extrativismo, para passar por uma transformação, para passar por uma ou duas transformações, para até chegar no consumidor final, o setor da economia segue uma linha de raciocínio bem lógica disso também. O que é setor primário? Lembra bem, setor primário, matéria-prima, primário, matéria-prima. Tá? Então, por exemplo, até mesmo o setor extrativista é setor primário, a agricultura é primário, porque é a primeira fase de produção de alguma coisa, é a primeira fase. Então, quem trabalha com agricultura está no setor primário, quem trabalha com pescado está no setor primário, quem trabalha numa mineradora trabalha no setor primário, quem trabalha numa empresa petrolífera, né, se é na exploração do petróleo em si, setor primário. Se é numa madeireira que trabalha com extração, setor primário. Está produzindo a matéria-prima, primário. Tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês aí para não esquecerem isso. Aí, essa matéria-prima vai passar por uma indústria, certo? Se ela passou por uma indústria, ela foi por um segundo estágio, setor secundário. Ok? Setor da economia, setor secundário. Se eu tiver por exemplo, como é que eu vou dizer para vocês assim... desculpa, além da indústria, a gente também está faltando aqui no quadrinho a construção civil, tá? A construção civil, a construção de grandes infraestruturas, seja ela casa, seja ela grandes pontes, viadutos, hidrelétricas, assim por diante, também é setor secundário, beleza? Faltou colocar aqui no quadrinho, mas além da indústria eu também tenho ele, beleza? E aí é a transformação, é a indústria em si. Se eu passar para a venda desse produto final, para o consumidor final, eu vou estar prestando um serviço e também vou estar vendendo. Então, por isso que aqui do meu ladinho está escrito assim, ó, comércio e prestação de serviços, setor terciário. Então, é só seguir a linha da produção. Matéria-prima, primário, passou por uma transformação, passou por uma indústria, secundário, né? Foi para ser vendido no comércio, né, setor varejista, digamos assim, setor terciário. E prestação de serviço também é setor terciário, beleza? Mas é só para vocês pegar essa lógica aí de cada etapa da produção e saber qual setor da economia está envolvido, beleza? Certo, gente? Bom, já que a gente falou bastante sobre os tipos de indústrias, a gente falou também lá das revoluções industriais, a gente fez uma história, né? A gente também tem uma historiazinha quando a gente fala em industrialização da divisão internacional do trabalho no que diz respeito à industrialização no nosso planeta, certo? Porque a industrialização no nosso planeta, assim como a gente viu as revoluções industriais, ela aconteceu em tempos diferentes e de formas diferentes, né? Aconteceu em 1750 na Inglaterra, por exemplo. Mas quando que começou assim? Quando que começaram a se instalar as indústrias no Brasil, por exemplo? As indústrias no Brasil só começaram a se instalar em 1930, 1940, 1950, 1960, que teve um boom maior, digamos assim, tá? Então a industrialização ela aconteceu de formas e em épocas diferentes do mundo, né? E aí junto com essa industrialização a gente fala muito esse ditadinho que tem ali em cima, deixa eu ver onde é que eu tenho que apontar, para cá, ó. Divisão internacional do trabalho. Como que esse trabalho ele era dividido, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, ao longo da superfície do nosso planeta, né? A gente tem aí a DIT, né, que é o que diz Divisão Internacional do Trabalho, ao longo dos anos, né? A DIT clássica e a nova DIT. O que seria a DIT clássica? Aquela que durou até ali, antes da evolução da comunicação, antes de acontecer o processo de globalização, digamos assim. Vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil em 1900, digamos, em 1900 o Brasil ainda não era um país industrializado. A gente era ainda recém-independente, né, mas ainda dependia muito da indústria de fora. Então, para a gente fabricar uma roupa, a gente não fabricava nossas roupas. Nós produzíamos a matéria-prima, nós produzíamos o algodão. Esse algodão tinha que ir até lá na Inglaterra, digamos assim, e lá na indústria na Inglaterra que ele era transformado em tecido, ou já era até mesmo feito uma roupa, e voltava no Brasil industrializado. Ou seja, a gente vendia uma matéria-prima barata, o Brasil vendia uma matéria-prima barata, que geralmente a matéria-prima é mais barata, levava até um país, industrializava, manufaturava esse produto e voltava para cá num preço bem mais caro, ok? Produto pronto. Então a Inglaterra ganhava muito com isso.
certo? Pensando pelo âmbito capitalista, né, no modo de ser, o capitalismo ele busca cada vez o lucro, né? O lucro ele é o auge do capitalismo, a maior meta, o maior objetivo do capitalismo é o lucro. Com o passar do tempo, com a facilidade logística, com a facilidade financeira de transportar o dinheiro de um lado para o outro, com a facilidade de comunicação, com tudo isso evoluindo, que veio a acarretar o processo de globalização, digamos assim, né, essa divisão internacional do trabalho, ela se alterou um pouco, mas continuou acontecendo que o país rico continuou ficando cada vez mais rico e o país pobre continuou cada vez sendo mais explorado, digamos assim, certo? Trouxe alguns benefícios, trouxe a indústria, aconteceu a industrialização em alguns países mais pobres, como é o caso do Brasil, certo? Mas aquele lucro, né, os royalties, como queiram dizer ainda, né, a gente vai ter aula sobre isso ainda também, e outras situações, continuam beneficiando ainda os países ricos. O que seria a divisão internacional do trabalho de uma maneira mais atual, mais nova, assim, né? Se a antiga, a indústria estava no país rico, agora a indústria que estava no país rico monta uma filial no país pobre, se aproveita da mão de obra mais barata, se aproveita de uma legislação mais falha, se aproveita até mesmo de propinas, né? Enfim, de uma legislação ambiental menos severa, se aproveita de isenção de várias questões para atrair a indústria para o país pobre, se aproveita de várias situações, digamos assim, e começa a produzir aqui, né? Começa a produzir aqui no nosso país. Claro que isso tem um benefício para o nosso país, porque o nosso país até então não tinha indústria, mas agora tem indústria. Mas grande parte dos lucros dessa indústria que se instalou aqui não fica aqui, né? Então, voltando àquele exemplo, imagina que tinha uma indústria lá na Inglaterra que levava o algodão daqui até a Inglaterra, produzia um tecido lá e voltava para o Brasil industrializado. Agora a indústria está aqui no Brasil, né? Não tem mais o frete, se aproveita do mercado consumidor aqui no Brasil, se aproveita de várias situações aqui, né? Então essa é uma nova divisão internacional do trabalho. Ó. Antes se aproveitava só da matéria-prima, agora se aproveita, além de tudo, da mão de obra também, porque a indústria que está instalando aqui vai pagar um salário bem menor, né, para um operário aqui do que pagava lá na Inglaterra, digamos assim. Né? Pega o exemplo dos Estados Unidos e do México. A Volkswagen, quando foi instalar uma indústria fora da Europa, né, queria entrar no mercado dos Estados Unidos. Aí, por exemplo, se ela colocasse a fábrica dentro dos Estados Unidos, que é um país também desenvolvido, que também é um país rico, que tem salários muito altos, ia ter que pagar salários altos para as pessoas fabricarem os automóveis, né? E no fim lá das contas, o automóvel ia sair muito caro, perto dos automóveis americanos, e não ia ter muita saída do mercado. O que a Volkswagen fez? Se aproveitou de um país que está ao sul dos Estados Unidos, né, que é o México, que é um país que não tem um nível de desenvolvimento equiparado aos Estados Unidos, né, se aproveita da mão de obra muito mais barata nesse país, e aí fabrica seus automóveis no México, depois paga as taxas de exportação e tal, e mesmo assim pagando essas taxas, chega nos Estados Unidos com um preço bem mais competitivo. Então tem toda essa questão, né, dessa nova divisão internacional do trabalho, se aproveitar dessas situações. Só que é o seguinte, ó, vamos lembrar uma coisa, como eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês. Isso não aconteceu da mesma forma em todo o nosso planeta, certo? A gente continua existindo, ó, acompanha com o mouse lá que ele vai mostrando para vocês lá no mapinha aqui do lado aqui, ó. Aqui a gente tem aquela divisão do mundo em norte e sul, né? Mostrando que os países do norte são ricos, desenvolvidos, industrializados, né? E os do sul, pobres e tal, mas não são mais tão sem indústrias assim, digamos assim. Por exemplo, aqui a gente tem o Brasil e a Argentina e o Chile chamando atenção aqui numa cor diferente, ok? São industrializados periféricos, ou seja, são países que estão, entre aspas, no submundo, mas talvez esse não seja o termo mais correto, mas no mundo que antes era subdesenvolvido, mas que esses países se industrializaram, se aproveitaram dessa situação das indústrias instalarem suas filiais em algum desses países, né? E aí se desenvolver industrialmente. Hoje o Brasil é um país muito industrializado, a Argentina é um país muito industrializado, o Chile é um país muito industrializado, mas muito industrializado comparado aos seus vizinhos, certo? Claro que a gente não é tão industrializado como os Estados Unidos, não é tão industrializado como vários países da Europa, certo? Mas olha aqui o mapa do continente africano, ó.
Olha só como esses países aqui, ó, que estão na cor escura, são países não industrializados periféricos, né? Quando ele fala em periférico, vem aquele ar de periferia, né? De uma situação mais pobre, uma situação mais decadente, né? A Índia aqui aparece classificada como Brasil, a África do Sul, já estou lembrando de uma coisa aqui para lembrar vocês, os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, né? A sigla está crescendo, México também, até a própria China aqui, ela aparece como um país periférico industrializado, mas a China é uma classificação diferente, né? Um socialista de mercado, ele pratica o capitalismo nas suas transações comerciais e tal, mas para a população ele é socialista, mas a industrialização da China já é entre as maiores do mundo, certo? Chama muita atenção. Então isso eu gostaria de mostrar para vocês. A gente está tendo uma nova classificação, uma nova divisão internacional do trabalho a partir do início do processo de globalização lá no final da década de 70, início dos anos 80. A comunicação, a logística, a propaganda, a evolução capitalista, a busca incessante pelo lucro cada vez maior, fez com que as indústrias começassem a se espalhar pelo globo, né? Essas indústrias são muito conhecidas como as multinacionais, as transnacionais, empresas que têm marcas aí que a gente só visualiza um símbolozinho, a gente já sabe o que significa, né? Então, se aproveitando da mão de obra mais barata, de legislação mais falhas nas questões ambientais, de isenções fiscais, né, até mesmo de participação menor, a facilidade de o lucro que for obtido naquele país ser transferido para o país rico, enfim, tudo isso aí fez com que a gente tivesse essa modificação industrial que a gente tem no nosso globo, que a gente consegue visualizar hoje, né, através de vários exemplos que a gente pode notar aí. Como eu dei exemplo para vocês aí do tecido que era produzido aqui no Brasil, tinha que ir até lá na Inglaterra e voltar, toda essa situação aí explica essa distribuição. Então professor, por que essa parte aqui da África não se desenvolve industrialmente? É porque precisa também um trabalho de base muito grande, né? Eu tenho vários problemas aqui nessa parte do continente africano de pobreza extrema, de taxa de analfabetismo muito altas, né? Então, uma indústria se instalaria, eu não vou nem ter empregado com a qualificação mínima para a situação industrial se dar bem, né? O Brasil já teve alguns investimentos um pouco mais altos em educação, na Argentina, no Chile, já tem um diferencial onde a indústria precisa de uma pequena base para poder também instalar suas unidades ali. Beleza, gente? Coisa que a China fez, né? A China investiu pesado em educação, olha só a educação sempre falando, né? Investiu pesado em educação nos últimos 30, 40 anos e os resultados estão aparecendo agora, né? A evolução aceleradíssima da China no que diz respeito à industrialização, chamando a atenção do mundo inteiro, né? Já é o segundo país com o maior PIB do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Certo, gente? Então, basicamente, sobre industrialização é uma coisa bem prática aí, né? Vai se repetir muito essas histórias aí quando a gente falar sobre urbanização, porque os dois caminham juntos, beleza? Então provavelmente próximas atividades remotas a gente vai falar sobre urbanização, né? Estamos aguardando aí o retorno das aulas presenciais e aí na semana que vem ali eu aviso vocês pelos grupos sobre a disponibilidade dos exercícios no SIGA, tá? E aí eu aviso vocês, beleza? Um abraço a todos.